Você já reparou que você tem pecados que você quer vencer e você não consegue? Você já reparou que tem pecado que você pede perdão a Deus, você fica arrependido mesmo, mas daqui a pouco você faz a mesma coisa? Às vezes é mentira, às vezes é fofoca, às vezes é irritabilidade excessiva. Você explode, você grita, você xinga, e você não muda. Quem está entendendo? Quer ver outra coisa? Quantas pessoas que acessam pornografia, a consciência dói. Eu estou falando de homem e de mulher. A consciência dói. Se sentem mal, porque realmente a pornografia faz isso. Dá uma sensação de mal-estar, de nojo. E a pessoa fala, não quero nunca mais fazer isso, não quero mais ver isso. E ela fica um tempinho, daqui a pouco o que acontece? Puf, de novo. Puf, de novo. Quantas vezes pessoas, elas, por dinheiro, fizeram alguma coisa, enganaram, mentiram, falaram que o carro era perfeito, falaram que o sol era da manhã. Nós vivemos um tempo da relativização. O que é família? Tudo é família, é relativização. Ah, casamento no papel. Ah, não precisa. Mas o movimento LGBT quer. Precisa ou não precisa? Já não sei. Cada momento é uma ideia. Uma hora fala que não vale de nada. Agora vale de tudo? Relativização. Quem está entendendo? Ah, porque o que vale é a pessoa, o que vale é o ser humano, o que vale é o coração. Mas ele só assiste vídeo do influenciador que é ostentador. Ele só assiste os vídeos do cara que fala de dinheiro todo dia, todo dia, todo dia. Mas ele dizia o quê? Dizia que o que importa é o coração, a justiça. Mas não é uma verdade. Não é isso que ele está vivendo. Você já parou para pensar que talvez com poucas palavras de alguém, nós poderíamos ver as coisas de uma maneira diferente? Você já parou para pensar que com poucas palavras de alguém, a gente poderia enxergar melhor o que está acontecendo com a gente, com o nosso casamento, com a nossa família, com a nossa vida, com os nossos negócios, com o nosso coração, com a nossa fé? Algumas pessoas amam a igreja, amam a Deus, eu não tenho dúvida disso. Porém, não leem a Bíblia, não oram, não buscam a face do Senhor diariamente, não buscam entender mais o que Deus tem de plano para as suas vidas. E aí, na vaidade dos seus pensamentos, diz assim: é porque eu não gosto de ler. Mas não gosta de ler, mas você não consegue ler 5 minutos? Você não leu nada, você não gosta de ler, você não conseguiu ler 5 minutos da palavra de Deus, falando: Deus, fala comigo. Uma oração, Senhor, fala comigo. Aí lê a Bíblia e fala: Deus, eu quero uma revelação tua. 5 minutos, não consegue, não consegue. Você está mentindo para você. Não é que você não consegue, é que você não quer. É que não é prioridade. Você se acostumou a viver uma outra vida. A origem da gente não ouvir ninguém é a vaidade dos nossos pensamentos. E Paulo vai detalhar isso no versículo 18, porque ele vai dizer assim, ó: eles estão obscurecidos no entendimento. A gente fica tapado, a gente fica cego. Ontem eu estava conversando, tinham vários influenciadores famosos do Brasil lá nesse casamento que eu fiz ontem,
E eu estava conversando com um deles. E eu falei, cara, sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que o influenciador, ele não muda em nada a vida dele. Mas ele bota uma musiquinha evangélica lá no evento dele, de ganhar dinheiro. Ele fala de Deus lá umas palavrinhas e ele acha que ele é convertido. Ainda vai alguém na casa dele, batiza ele lá, ele não tem igreja, ele não tem pastor, ele não tem liderança, ele não tem sentimento de corpo, ele não tem sentimento de missão, ele não contribui para nada, ele não evangeliza. Eu evangelizo assim, evangeliza, mas evangelismo é quem que cuida do que você evangeliza? Qual o fruto que você dá? Você sai falando no seu evento bilhetado. Nós não estamos ensinando para as pessoas que evangelho é transformação, que evangelho é milagre, mas é cruz, é bênção, mas é sacrifício, é contar com Deus para grandes conquistas, mas é também estar à disposição de Deus para grandes sacrifícios. O apóstolo Paulo, os apóstolos, os que deram a vida, se mataram lá, morreram mal pra caramba por causa do evangelho. E você vai ficar comendo picanha e está tudo igual. Você acha que é justo? Você acha que Deus vai dar para você a mesma recompensa do que aqueles que se entregaram por amor à sua obra? Não, mas eu venho na igreja. Maravilhoso, que bom. Isso demonstra que você tem temor a Deus. Mas eu dou uma oferta, eu dou um dízimo. Glória a Deus. Isso demonstra que você está tendo fidelidade nos seus bens. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua entrega. Deus quer que você ame a obra dele, que você ame a presença dele. Deus quer se encontrar com você. Deus está com saudade. Deus quer ver você no teu quarto, escutando o louvor, lendo a Bíblia, e falando, Deus fala comigo. E sentindo o toque do Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo falando com você. Deus quer conversar contigo. Deus está com saudade. Você pega Isaías, capítulo 1 e 2, você vai ver Deus com saudade. Deus fala, pô, Isaías, vamos embora, cara, vamos conversar, cara. O texto do versículo 18 diz, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Muita gente está vivendo a ignorância e não sabe. E a ignorância não é a mãe da devoção. A ignorância é a mãe da profanação. Toda vez que você fica ignorante sobre alguma coisa divina, você vai profanar o divino. Você vai fazer alguma coisa que desrespeita a Deus, que desonra a Deus. Você vai falar uma coisa, você vai agir de uma maneira, você vai ser mesquinho, ainda que todo mundo te aplauda. Você vai ser vaidade pura, ainda que todo mundo diga, você é muito legal, muito legal. E você começa a acreditar que você é tão legal, mas você, se olhar dentro dos seus olhos no espelho, vai perceber, poxa, tem que melhorar. Por que muito filho só vai voltar para a igreja quando apanhar da vida? Por que muito filho, muito marido, muita esposa só vai voltar para Jesus quando bater no lombo, dor? Porque na vaidade dos seus pensamentos não aceita vir pelo amor. Então só vai voltar pela dor. Você olha para o seu filho, a promessa sobre a vida dele, você consagrou o Senhor, consagrou. Se ficar lá fora, vai sofrer. Mas ele está dizendo que não está sofrendo não, está fingindo, ou Deus está tendo misericórdia, mas na hora que a chapa esquentar, vai fritar o bife rapidinho. A verdade é essa. A hora que a chapa esquentar, Mas qual é a segunda etapa do nosso distanciamento de Deus? Versículo 19 diz assim,
tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A segunda fase da nossa vida não é mais agora a vaidade do pensamento, é a insensibilidade ao pecado. Algumas pessoas não estão mais na vaidade do pensamento dizendo, eu escolho o que eu vou fazer, eu escolho o que eu vou ser, eu escolho. Não, agora, essas pessoas já foram para um outro nível. Elas estão insensíveis. E aí eu queria te explicar uma coisa. A gente fala muito da palavra consciência, sim ou não? A consciência é o fiscal de Deus dentro da gente. A pessoa faz uma coisa, todo mundo está fazendo aquela coisa, mas aí o fiscal de Deus, a consciência, fala assim, está certo não. A pessoa está toda errada, no pecado, mas ela acha que Deus tem que aceitar ela do jeito que ela é. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem que te aceitar do jeito que você é. Quem te falou isso foi um mentiroso. Deus te ama do jeito que você é. E porque te ama, Ele quer te transformar ao jeito que Ele quer para você. Quem entendeu isso? Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. E porque te ama, e está vendo que você está de um jeito que não era para ser, Ele quer o quê? Ele quer a transformação da sua vida, para você viver o que Ele planejou para você. Então a pessoa que fala, a minha sexualidade é assim, porque eu gosto de tomar minhas cachaças assim, porque o que o olho não viu, o coração não sente, quando eu viajo, eu apronto um pouquinho com outras mulheres. Cara, você está ficando insensível. Por quê? Vamos falar um pouco agora de inteligência emocional? Dentro da nossa mente, a gente constrói uma crença, um caminho. Toda vez que acontece alguma coisa com a gente passa por aquele caminho. Toda vez que explode uma bomba, alguém assusta, alguém se abaixa, a tua crença age sobre o teu corpo e teus pensamentos. Então você, quando tem um conjunto de crenças, as circunstâncias que acontecem te levam a passar por esse caminho, é a tua crença. Então, quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela saiu da crença que ela aprendeu com os pais dela, que ela ouviu da avó dela, que ela ouviu na igreja, e ela faz uma coisa diferente. A consciência fala, está errado, volta para a crença, mas ela fala, mas deu prazer na hora, mas eu ganhei dinheiro, mas não deu, ninguém descobriu. Então o que ela faz? Ela faz de novo. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a passar por um lugar que a crença correta está ficando de lado, e a outra crença começa a se estabelecer, e chega um momento que a Bíblia vai dizer que vai haver uma cauterização da consciência. A pessoa começa a achar que agora pintou aquela circunstância, tem que fazer aquilo mesmo. Aquilo que era para ela um erro, agora passa a ser o quê? O caminho. Então, o cara nunca tinha feito determinada coisa, fez, consciência doeu, nossa, como é que eu fiz isso, tal, mas fez de novo, já não dói tanto, fez de novo, dói menos, chega uma hora, todo mundo faz, qual o problema? Faço também, e chega uma hora, fala, quem não faz é otário, chega uma hora que começa a defender o pecado, e essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade em que o pecado
ele já deturpou tanto o coração das pessoas, que as pessoas agora, elas querem que todo mundo viva o seu pecado. E é por isso que nós temos ideologia de gênero. É por isso que nós temos tentativa de erotização de criança. Por quê? Porque quem vive no pecado acha que não pode viver qualquer problema de consciência. Então, se todo mundo viver a mesma desgraça que eu vivo, então está tudo bem. Porque agora eu não sou diferente. Agora está todo mundo vivendo o mal. É por isso que nós temos uma sociedade que promove tanta imoralidade, tanto sexo desregrado, tanta afirmação sobre família, que de família não tem nada. Por isso que tentam o tempo inteiro fazer leis para desconstruir as crianças e a família, o tempo inteiro. Por isso que querem legalizar aborto, mas não fazem o mínimo para olhar e falar assim: calma aí, quem defende as mulheres que falam em feminicídio, quando tem um aborto de um neném menina, é feminicídio também. A sociedade está tão maluca que, se você pisar num ovo de tartaruga, a multa é absurda. Você pode ser... Me ajuda com as crianças aí, gente. Por favor. A multa é absurda. Mas o mesmo povo quer legalizar o aborto indiscriminado. Deu vontade, vai no SUS e aborta. O ovo de tartaruga vale mais do que uma vida humana. A que ponto chegamos? Pisa no ovo de tartaruga lá do projeto lá, Tamar lá, para você ver só o que acontece. Você está frito. Se matar um macaco, você está lascado. Mas se matar um bebê, está tudo bem. Meu corpo, minhas regras. O bebê não é teu corpo, é outro corpo. Tem um casamento com problema, tem um filho de alguém com problema, usando droga. Nós deveríamos chorar com a pessoa, clamar a Deus pela pessoa. A pessoa nem sabe que a gente está chorando por ela, pela família dela. Mas quantas vezes a gente faz um ato compensatório? Tá sabendo aí? O casamento da fulana é assim. Tá sabendo aí? A filha da fulana casou com um rapaz ruim. E a gente comemora o problema do outro. Pastor, como é que a gente se livra desse negócio todo? De vaidade do pensamento, de insensibilidade do pecado e de dissolução. A gente tem que se apegar com Deus. A gente precisa ler Bíblia, precisa orar, precisa vir ao culto, precisa participar da ceia, precisa estar em célula para ter comunhão. Mas tem uma dica que é fundamental. O texto diz assim no versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Repete comigo: falar a verdade ao seu próximo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a vaidade dos seus pensamentos, a insensibilidade ao pecado, e se você chegou na depravação ou na dissolução, que tem um caminho que te ajuda demais. Qual é? Compartilhar a verdade com alguém. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: olha o que diz o texto: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros.
Quando eu confesso a Deus o meu pecado, eu sou perdoado. Quando eu confesso o meu pecado ao próximo, eu sou curado. Porque eu viro para alguém e falo, cara, eu não estou me entendendo com a minha mulher. E eu estou gritando com a minha mulher. E aí você abre o coração diante de alguém e fala, cara, tá difícil, a gente está brigando demais. E a pessoa começa a falar, e aí, cara, e você e tua mulher? E o cara liga e fala, e aí, meu irmão? E aí, o que tu fez para melhorar isso aí, cara? Então, alguém fica te ajudando a curar. Porque quando Deus te perdoa, perdoou, mas você volta e faz a mesma palhaçada. Eu faço a mesma palhaçada. Mas quando eu tenho alguém sério, que eu confio, em cima de mim, me monitorando, me ajudando, me dando um toque, eu sou o quê? Curado. Não é mais o perdão de Deus para agora, é não precisar do perdão de Deus depois, porque agora eu fui curado. Quem está entendendo? É por isso que o influenciador que bota musiquinha, mas não tem igreja, não tem pastor, ele não vai ser curado nunca. Ele não tem família de fé. Nós precisamos de discipuladores. Nós precisamos de pessoas que falem conosco. Não é ninguém para dominar a sua vida, não é ninguém para dizer onde você bota ou não bota seu dinheiro, não é nada disso. Mas é um irmão que fala, cara, como é que você está? Tudo bem? Você quer que eu ore por você em quê? Alguém que pergunta, e aí, você está fazendo o que para melhorar esse problema que você está falando para mim? Não é nada demais, mas é uma coisa que cura. Se você não tem um discipulador, você precisa ter. Vá para o seu líder de célula, fala, aqui na célula todo mundo tem que ser discipulado, ou discipulado pessoal, ou discipulado de grupo, mas todo mundo tem que ser discipulado. Por quê? Porque o discipulado é esse bate-papo de melhoria, é essa prestação de contas de melhoria. Ah, mas eu sou uma pessoa importante, eu não vou ouvir ninguém. Por quê que ele está falando isso? Vaidade dos pensamentos, ou insensibilidade ao pecado, ou então já está na depravação miserável. Por isso que ele acha que ele se basta. Por isso que ele acha que não precisa ouvir ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Uma mulher falando com outra mulher, um homem com homem, mulher com mulher sempre. Falando, poxa, estou vivendo isso e tal. E a outra falando, poxa, vai com calma. Teu marido também está vivendo um momento difícil. Não ajuda? Ajuda. Agora, ela vai para a academia. Aí acabou o treino, vai todo mundo comer um açaí. Um bando de mulher lá que tá nem aí para Jesus. Aí ela fala, eu tô mal com meu marido e tal. O que uma fala lá? Arruma um amante. Sim ou não? É isso que fala. Gente, o Senhor quer que a gente resolva o nosso problema. O Senhor quer mudar a nossa vida. Sabe por quê? Porque se a gente estiver alinhado com Ele, Ele pode confiar a nós tudo que Ele sonhou. Enquanto eu não estou alinhado com o Senhor, eu não sou confiável para tudo que Ele planejou. Deus quer mudar a sua vida e a minha vida. Nós podemos entrar em 2025 melhores. Você crê nisso? Amém?